E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que toda vez que eu apareço por aqui, eu prometo que vou ser mais constante no YouTube, que vou trazer mais vídeos, que vou fazer mais conteúdo pra cá, mais conteúdo pro Instagram. E infelizmente eu acabo prometendo mil e uma coisas e não cumprindo nada. Então, eu acho que nesse vídeo eu não vou prometer nada. Eu vou só pedir para que vocês continuem aqui no canal, continuem me acompanhando, porque com certeza quando eu trouxer um vídeo para cá, vai ser muito bem pensado, muito bem elaborado e vai ser um conteúdo que eu gostei de fazer, porque preciso confessar para vocês que produzir conteúdo para o YouTube é o que me dá mais prazer. Então só sejam um pouquinho mais de pacientes com essa artista que, além de tudo, é criadora de conteúdo e às vezes tenta ser YouTuber. Não vou prometer ter uma constância aqui com vocês, mas eu quero que vocês saibam que, para mim, produzir conteúdo para o YouTube, como eu já falei, é a melhor parte do trabalho. E realmente a constância é muito difícil por conta do trabalho que dá fazer alguns vídeos. Então, eu vou tentar ser um pouco menos perfeccionista e só fazer, porque realmente é o que eu gosto. Eu espero que vocês gostem também. E, apesar de tudo, eu quero muito que vocês continuem me acompanhando aqui. O último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, eu acho que foi um vídeo falando sobre o meu iPad. Acho que foi um unboxing e testando o iPad pela primeira vez. E de lá pra cá, eu venho fazendo muitas encomendas, trabalhando basicamente só com isso. Basicamente só com isso mesmo. E eu não tô reclamando. E assim, trabalhar com encomendas é maravilhoso, porque eu consigo ter conexão com clientes, ser indicado o meu trabalho, tenho acesso a muitas histórias incríveis e interessantes, mas é um serviço que a gente encontra uma dificuldade criativa bem considerável. Só contextualizando vocês, nesse momento eu tô dobrando roupa na minha casa. Como eu falei antes, produzir vídeo para o YouTube não é tão fácil. Pelo contrário, eu preciso me programar muito bem, criar roteiro, fazer um vídeo, que são geralmente longos, ser editados, gravar narração. Querendo ou não, é algo que demora muito tempo e muito recurso no sentido físico e então, resumindo, é algo que demanda muito tempo, um tempo que eu poderia estar dedicando a outra coisa. Já que eu quero muito alimentar o YouTube e eu quero que realmente seja algo que traga algum retorno, eu preciso fazer o que é possível fazer no momento. E no momento, o que é possível é gravar alguns vídeos de desenhos que eu gostei de fazer, trazer aqui para vocês e fazer nesse formato de pinta e fala, porque eu consigo gravar o áudio fazendo uma outra coisa em casa, por exemplo. Nesse momento, como eu falei, estou dobrando roupas. Então, eu quero sugestões. Então, eu quero a opinião de vocês sobre o áudio, se tá ok, se tá bom, se tá ruim, o que que pode melhorar. Eu tô usando um microfone, então eu também quero a opinião de vocês sobre isso, se tá agradável de ouvir e se o vídeo também está bom. Mas voltando aqui pro assunto encomendas. Ultimamente, eu venho sentindo que tá cada vez mais difícil continuar trabalhando com encomendas e contando a história de outras pessoas nas minhas artes. Eu acho que todo artista vai concordar que a gente tem meio que uma necessidade de expressar o que a gente sente nas nossas artes. E conseguir expressar o que sente não é algo automático. A gente precisa entender o que está pensando para saber por que o sentimento surgiu. E a partir daí a gente consegue criar algo, criar uma pintura, talvez baseada em algo que a gente gostou, um filme, uma série, um livro, ou só em algum pensamento da nossa cabeça, criar realmente algo do zero, de acordo com algo que a gente está pensando. Então, de toda forma, a gente precisa pensar antes de criar. A criação, ela não é automática. A criatividade, ela não vem de forma automática, não é algo que a gente nasce com. É algo que a gente aprende a desenvolver. E para isso, a gente precisa ter tempo de pensar. Quando a gente está trabalhando só com encomendas, pelo menos falando do meu caso, que estou trabalhando com encomendas agora, eu não penso muito no que eu estou fazendo, sabe? Então, se o cliente pediu uma pintura do jeito X, eu vou fazer a pintura do jeito X. Eu dificilmente vou pensar na possibilidade Y, que também daria uma pintura parecida com aquela história, mas que fosse talvez ligada ao que eu estou sentindo ou pensando.
entende? Então, quando eu faço qualquer tipo de trabalho que envolva uma encomenda, eu penso 100% no cliente. Eu não paro para pensar nos meus sentimentos e não coloco eles no papel de forma direta. Eles podem surgir de formas indiretas, como nas minhas pinceladas, no meu estilo de pintura. Isso fala muito sobre mim. Mas a arte final em si vai representar o cliente e não a mim. Isso é um desafio criativo, porque, como eu falei antes, a criatividade é algo que deve ser treinado. As ideias, a gente precisa colocar para fora as ideias que a gente já tem para abrir espaço para as novas ideias surgirem. E isso que alimenta a criatividade. Ao trabalhar com encomendas, eu sinto que as minhas ideias, elas acabam não saindo do papel. Que como artista, eu não tenho tanto espaço e tanta liberdade criativa para fazer as minhas pinturas. E é algo um pouco até complicado de se pensar, porque quando alguém está comigo, por mais que ela goste do meu estilo, ela quer algo muito específico. Então, eu não estou fazendo aquela pintura para mim, estou fazendo ela para o cliente. Isso já é um desafio que eu estou enfrentando há um tempo, a dificuldade de encontrar criatividade trabalhando dessa forma. Mas no último ano, eu venho sentindo ainda mais isso. Vocês puderam perceber que eu fiquei praticamente zero ativa aqui no YouTube. Praticamente não, eu fiquei zero ativa no YouTube no último ano. E isso foi por conta justamente da demanda de encomendas que aumentou. Isso não é uma reclamação. As encomendas pagam as minhas contas, me sustentam e auxiliam muito em tudo que eu faço na minha vida. Realmente, é minha fonte de renda e é um trabalho que eu gosto de fazer. Mas, por me sentir limitada criativamente, eu olho para as minhas pinturas e, por mais que os clientes gostem, que falem que está muito bom, eu não vejo o meu sentimento ali. Eu sou naquela pintura, sabe? Eu vejo o cliente. E tá certo, porque é uma encomenda e eu preciso ver o cliente mesmo. Ele precisa se ver também. Mas eu também queria me encontrar nas minhas pinturas. Eu queria que as minhas pinturas falassem também sobre mim e não só sobre os outros. Isso, falar sobre mim nas minhas pinturas, me dá espaço até para errar, para tentar novas técnicas, testar novos materiais, aprender novos hobbies. Quando a gente está falando de encomendas, a gente tem que ir no que é seguro, no que a gente já conhece e já sabe fazer. Então, não tem muito espaço para a gente treinar novas encomendas. Então, não tem espaço para a gente treinar novas técnicas, conhecer novas formas de fazer a mesma coisa, porque não há possibilidade de erro. A encomenda precisa ser perfeita para o cliente. Isso limita muito a minha criatividade e limita muito a minha vontade de trabalhar com as encomendas. Eu queria muito ter mais tempo para fazer vídeos para cá, que são maneiras de treinar a minha criatividade. Parar de fazer tantos vídeos curtos e pensar de forma rápida. Eu tô bem cansada, na verdade, de criar para as redes sociais. Todos os vídeos precisam ser muito rápidos. A gente não pode ter muito tempo para falar dos assuntos. Inclusive, o assunto desse vídeo jamais caberia no Reels. Então, como fazer? Como equilibrar? Ter que fazer as encomendas para pagar as contas, com treinar a criatividade e treinar novas técnicas para se tornar também um profissional melhor, mas que ao mesmo tempo tem segurança no que faz e tem tempo para fazer tudo isso. Sinceramente, não sei como que eu posso dar conta de todas essas coisas. E eu acho que esse vídeo é muito mais um desabafo de contar pra vocês essas coisas e esses pensamentos que eu tô tendo, do que encontrar uma resolução mesmo, sabe? Pra mim, é muito importante que os clientes olhem para as minhas pinturas e gostem. Mas também é muito importante que eu olhe pra elas e goste. Se eu acabo não me identificando tanto com as pinturas que eu faço, como que eu posso olhar pra elas e gostar? E de novo, eu não quero que vocês interpretem mal nada do que eu tô falando aqui. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo fazer as encomendas que eu faço. Eu conheço histórias muito emocionantes e já cheguei a chorar em muitas encomendas que não tinham nada a ver comigo, de pessoas que eu não conhecia e algumas de pessoas que eu conhecia e que se tornam ainda mais emocionantes. Enfim, eu amo fazer isso. Eu acho que o problema está no equilíbrio. Fazer só isso, de novo, limita a minha criatividade, limita o que eu faço com o meu trabalho e com as técnicas que eu aprendi. E isso é um pouco exaustivo, sabe? Eu gostaria de ter mais liberdade criativa, de poder fazer pinturas do que eu quero. Eu sei que isso é uma coisa que eu preciso adaptar, talvez diminuir o fluxo de encomendas, aumentar o fluxo de
pinturas feitas pra mim e por mim, porque sinceramente no último ano não fiz nenhuma encomenda que eu realmente queria fazer. Eu fiz 100% pinturas que foram encomendadas para outras pessoas, de histórias de outras pessoas. E eu vou ter que repetir isso mais uma vez. Não me interpretem mal, por favor. Eu amo muito esse trabalho. Eu amo poder contar as histórias de outras pessoas e conhecer essas histórias. Mas é realmente uma necessidade também falar sobre a minha criatividade nas minhas pinturas. E entra nisso mais um ponto que está relacionado à minha criatividade. Eu sinto que quando eu faço coisas que eu gosto de fazer, eu sou muito mais criativa. Então, quando eu pego uma encomenda, uma pintura, que eu quero muito fazer, tem uma foto de referência ali naquela encomenda que é belíssima, que eu olho e me dá vontade de pintar. Quando eu pinto aquela aquarela, é prazeroso, mesmo que seja uma encomenda para uma outra pessoa. E às vezes, por ser uma história parecida com algo que eu já vivi, eu me identifico muito. E é muito prazeroso de se fazer, sabe? E eu quero falar com isso que às vezes, por trabalhar para outras pessoas ou por trabalhar no momento da história que a gente vive, a gente precisa meio que se prestar alguns papéis que são importantes para o nosso trabalho. Por exemplo, as redes sociais. Hoje, para mim, é impossível trabalhar sem depender do Instagram. É de lá que eu tiro os meus clientes, os meus contatos, as pessoas que vão consumir o que eu estou oferecendo. Meus clientes vêm dali. Então, para mim, é impossível não criar para o Instagram. Mas isso não quer dizer que eu goste, porque o Instagram é algo bonito, tá? A gente pode ser muito aesthetic lá no Instagram e dá para criar muito conteúdo legal. Eu tenho inspirações em várias pessoas que eu sigo por lá, que eu olho, que eu acho bonito, que eu me inspiro, enfim. Mas não é um tipo de conteúdo que eu tenha prazer, porque não é o tipo de conteúdo que eu tenho prazer em consumir. Quando eu tô consumindo o que tá lá no Instagram, eu sinto que meu cérebro tá sendo comido. Gente, eu não sei se é meu algoritmo que tá muito viciado em besteira ou se é porque as redes sociais estão entupidas disso. Mas são muitos conteúdos fúteis, pelo menos fúteis pra mim, sabe? E ótimo, eu trabalho com arte, trabalho com pintura. Eu gosto de ver isso. Mas eu não queria ver só isso também. Eu não queria que meu Instagram se resumisse a conteúdos que eu não gosto e conteúdos artísticos. Existem outros conteúdos que eu gosto e que não são artísticos e que poderiam também aparecer um pouquinho pra mim, mas não, nem sempre aparece. Então eu gosto muito de consumir outras redes sociais. Eu gosto muito de consumir o Instagram quando eu preciso pegar inspirações para algum vídeo que eu vou fazer. Mas quando não é para isso, quando eu tô só lá rolando meu feed, eu saio de lá meio sugada, sem muita vontade de fazer muita coisa, sem muita inspiração para algo, sem muito ânimo. Eu saio de lá realmente com a energia meio baixa, sabe? Depois parece que eu acabei de acordar depois de uma noite mal dormida. Agora, um conteúdo que eu gosto muito de consumir é o YouTube. É algo que eu realmente consumo bastante, principalmente vídeos que eu consigo colocar e escutar enquanto eu faço outras coisas. Então, eu gosto muito de colocar vídeos enquanto eu tô lavando a louça, enquanto eu tô limpando a casa. E um desses vídeos que eu gosto de consumir enquanto eu faço alguma coisa são pinta e fala. Quando eu olho para a tela, eu vejo um desenho bonito, eu vejo o processo de um desenho bonito, mas enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu escuto uma pessoa conversar e falar sobre um assunto que provavelmente me interessa, porque eu também sou artista e provavelmente o que aquela pessoa tá falando eu me identifico muito. Então, eu fico pensando, por que que eu tô dedicando tanto tempo da minha vida a criar conteúdo que eu não gosto de consumir? Por que que eu tô dedicando tanto tempo pra criar conteúdo rápido, conteúdo curto pro Instagram, conteúdo... Acho que a palavra é desesperado, agoniado. Pra mim, o que resume o Instagram é a palavra agoniado. O Instagram é um negócio agoniado. É ligeiro, é rápido, todo mundo corta muito e as falas são cortadas e você não escuta a respiração da pessoa e você também não respira enquanto você tá consumindo. É agoniado. É essa a palavra, é um negócio agoniado. Já aqui no YouTube, eu consigo filtrar muito mais o que eu vou ver. Se eu quiser ver um vídeo besterol, eu vou ver. Se eu quiser ver um vídeo agoniado, eu vou ver.
Mas se eu quiser ver um vídeo tranquilo, como um Pinta e Fala, enquanto eu faço uma tarefa doméstica, eu também posso ver. E eu posso colocar algo que vai me inspirar. Eu vou sair de lá motivada a fazer uma coisa nova, motivada com uma nova ideia, enquanto que no Instagram eu não me sinto dessa forma. E isso tá me trazendo muitas dificuldades no meu trabalho. Eu não sinto muita vontade também de criar novos conteúdos para lá, por mais que lá traga meus clientes. Então, novamente, eu acho que tá aí de novo o equilíbrio do que eu preciso fazer com o que eu gosto de fazer. Eu acho que, na verdade, eu tô reclamando demais de uma coisa muito pequena, sabe? Sei lá, gente. Meu trabalho é muito fácil, né? Eu sento numa cadeira, faço um desenho, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde que eu sou criança, e agora cá estou eu, à beira dos 25 anos, reclamando desse trabalho que eu tanto quis ter. Acho que não é justo, né? Nem com vocês e nem comigo, que tá tendo que raciocinar sobre essas coisas. Mas é muito frustrante, às vezes, olhar pro meu trabalho e ver só os números de seguidores caindo no Instagram, sabendo que eu tô me esforçando o máximo que eu posso para fazer vídeos bons para lá, mesmo que eu não goste tanto de consumir e de criar conteúdo para aquela plataforma. Parece que meu cérebro fica um pouquinho mais liso a cada vez que eu assisto vários vídeos no Instagram. Mas também é divertido às vezes, sabe? Às vezes, quando eu quero muito fazer um vídeo, também é divertido. Então, sei lá, é um misto de coisas. Talvez seja só isso mesmo. Talvez só o meu Instagram esteja mal treinado, meu algoritmo esteja viciado em coisas fúteis e a culpa seja minha de estar assistindo esses conteúdos que eu só posso colocar lá como não interessado e talvez nunca mais apareça. Mas eu fico pensando, às vezes, seria tão melhor se eu tivesse começado a fazer pinturas e desenhos e gravado eles lá em 2016 e não em 2026, porque em 2016 todo mundo via YouTube. E eu poderia estar fazendo vídeos pro YouTube agora, desde então. Mas acho que também o YouTube não é um lugar para você se sustentar, sabe? Para encontrar clientes e coisas assim. Eu acho que é muito mais um lugar para você registrar as coisas e fazer vídeos porque você realmente gosta de fazer isso do que porque você quer ser sustentado pelo Instagram ou ganhar algum dinheiro com isso. Porque realmente não sei se é algo que dá muito retorno financeiro, sabe? Já o Instagram, querendo ou não, por mais que a própria plataforma não me pague, é por lá que eu encontro muitos clientes. Então eu já tenho meio que um público definido e pessoas chegam por lá com certa frequência. E aí eu preciso muito criar conteúdos para lá. E eu faço isso. Eu crio muitos conteúdos para lá. E modéstia à parte, são até conteúdos bem feitos. Eu tenho outra pessoa para me ajudar, que é a minha cunhada, inclusive ela vai estar editando esse vídeo. E ela me ajuda muito, muito mesmo. E ela trabalha muito bem. Então, os vídeos são muito bons, são muito bem feitos. Mas eu acho que por falta de motivação minha mesmo, sabe? De interesse meu mesmo, de manter uma constância, de fazer mais vídeos, de talvez entregar o que o Instagram pede, que é uma produção, uma quantidade maior, eu acabo perdendo muitos seguidores, perdendo muito alcance. E isso abaixa o meu engajamento, diminui os números de encomendas feitas. E além de não estar muito feliz em ter que trabalhar 100% com encomendas, eu acabo também ficando um pouco ansiosa, preocupada, né? Mas, sendo muito sincera, o trabalho até que tá dando certo. Tá sendo bem legal trabalhar com encomendas no sentido de conseguir me manter com isso, sabe? Eu consigo trabalhar com isso tranquilamente, sem precisar procurar um emprego em um outro lugar, trabalhar em uma outra coisa. Então, nesse sentido, é muito bom. Só é frustrante mesmo não ter um retorno das redes sociais como a gente imagina, sabe? E esforçar, se esforçar, se esforçar e não ter o retorno que você acha que merecia, talvez. E isso me fez ter muita vontade de mudar um pouco. Mudar o conteúdo que eu tô fazendo, mudar minha estratégia. E eu sei que no começo do vídeo eu falei que eu não iria prometer nada pra ninguém, mas eu tô tentando pensar em novas estratégias, de maneiras de organizar melhor meu tempo para que eu consiga trazer mais conteúdos que eu goste de consumir, tanto para cá, que é algo que eu já gosto de consumir, como adaptar o que o Instagram pede para o que eu gosto de ver e fazer. Para eu não precisar também ficar fazendo um monte de coisa que eu não quero, que eu não gosto, só porque preciso, mas tentar e me esforçar para adaptar o que eu preciso fazer com o que eu gosto de fazer. Até porque o meu conteúdo ele é criativo e o meu humor, a minha motivação afetam diretamente minha criatividade. Então, se eu não tiver ali
muito bem disposta e motivada, minha criatividade também não vai estar lá nas alturas, sabe? Então, o que eu puder fazer para alimentar e criar um ambiente agradável para minha criatividade, eu vou fazer. Porque daí eu vou ter bons resultados, espero eu, né? E algumas mudanças eu controlo. Como decidir quais são os conteúdos que eu vou criar, que eu vou fazer. Já outras eu já não controlo muito, não. Já outras mudanças vêm assim para nossa vida como uma surpresa. E nas últimas semanas veio uma surpresa, uma nova mudança para um novo estado. Eu vou mudar de cidade. Na verdade, eu não vou mudar só de cidade, eu vou mudar de estado também. E eu tô bem feliz com essa mudança. Eu acho que vai ser muito, muito bom para eu trazer mais conteúdos dos que eu gosto de consumir, mas também relacionados ao meio artístico e relacionados com o que o Instagram pede. Eu acho que eu vou conseguir, com essa nova mudança, encaixar tudo certinho. Espero eu, né? Eu tô muito animada com essa mudança, mas não só no quesito profissional. Pelo contrário, minha maior animação não é no quesito profissional. Eu tô muito animada no sentido pessoal do negócio. Vou me mudar para um lugar porque meu marido foi convidado para fazer um trabalho voluntário. E a gente já tinha se colocado à disposição há muito tempo. E era algo que a gente queria muito que acontecesse. Mas a gente não tinha, assim, mais nenhuma expectativa de que daria certo, de que seríamos chamados, de que a gente conseguiria atingir isso. E fomos surpreendidos com o convite, de que a gente vai conseguir fazer o que a gente planejou. Eu ainda não quero contar para onde a gente vai. Eu queria que vocês tentassem descobrir. Basicamente, em outro estado, em outra região do país, a gente vai sair do Nordeste e são alguns dias de viagem de carro. Nós vamos de carro, inclusive. Vamos precisar do carro por lá. Por enquanto, a gente não vai levar nossas gatas, porque a gente precisa chegar lá no local, entender bem como que vai ser nossa vida lá, ver o apartamento, ver assim tudo que vai estar lá. Lá é um clima diferente também, a gente vai pegar bastante frio e a gente mora no Ceará, então assim, aqui é quente, muito, muito quente, mas quando eu falo quente, não é tipo assim quente, é muito, muito quente mesmo. Então a gente vai precisar se adaptar até com o clima. E por conta disso, a gente não vai levar nossas gatinhas agora. O que me faz falar sobre essa encomenda? Fazendo essa encomenda, me deu assim um negocinho no coração. E vendo ela aqui de novo, tá me dando um negocinho no coração. Porque a gente tem 3 gatinhas. E a gente vai passar bastante tempo longe delas. E essa encomenda foi feita por um rapaz para entregar para a namorada dele. Ela perdeu o gatinho dela. E aí, eles eram muito próximos, o gatinho e ela. E aí, a namorada dela entrou em contato comigo e encomendou essa pintura para presenteá-la. E por ter gato, eu acho que eu me senti sensível quanto a essa história. Eu fiquei com muita pena do que aconteceu, porque um animal de estimação é muito especial. É algo que mexe muito com a gente. E perder um animalzinho, eu não consigo nem imaginar como que deve ser a dor de passar por isso. Então, eu fiquei feliz por ter sido escolhida para fazer essa encomenda, por mais que eu tivesse um pouco desanimada com relação às minhas encomendas e a essas coisas todas que eu falei para vocês. Receber pinturas como essas e feedbacks como o que eu recebi dessa encomenda, que foi muito lindo, muito fofinho. Eles gostaram muito mesmo. Me dá assim mais ânimo para continuar, sabe? Mais tranquilidade para continuar fazendo esse trabalho. Então eu fiquei bem emocionada fazendo essa pintura e foi uma que me deu vontade de gravar, justamente porque eu olhei para ela, para essa foto e fiquei com vontade de pintar. Eu acho que eu fico com vontade de pintar alguma foto quando eu olho para ela e penso que eu poderia ter tirado aquela foto. Eu olho para ela e penso, poxa, essa seria uma cena que se eu visse, eu ia querer tirar uma foto dela. Eu ia querer registrar. Aí eu acho que isso me dá vontade de pintar, sabe? Quando a própria foto poderia ter sido feita por mim, poderia ter a ver comigo. Parece até meio egoísta falando, né? Tudo é sobre mim, mas o trabalho criativo é muito sobre o artista, né? Eu não faço ideia se esse vídeo tá fazendo algum sentido, se eu tô falando alguma besteira, ou se vocês concordam com o que eu falei, ou se identificam de alguma maneira. Mas eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, sabe? Que eu tenha conseguido resumir bem e explicar pra vocês como que tá
a situação da minha vida profissional. Eu tenho muitas dúvidas em relação a esse trabalho, se eu deveria mudar de ramo, se eu deveria procurar uma outra coisa, algo que sustente meu hobby, mas que não torne meu hobby um trabalho. Me pergunto muito isso, e mesmo com dúvidas de todas essas coisas que eu falei, em nenhum momento me dá dúvida de que eu gosto muito de arte. E eu gosto muito de produzir arte. A única dúvida que eu tenho é como fazer isso. Se a forma que eu tô fazendo tá sendo suficiente. Nunca é uma dúvida produzir ou não arte. É uma certeza mesmo. Produzir arte pra mim é a melhor opção. E por mais que eu tenha falado muito nesse vídeo inteiro sobre muitas coisas que eu não tô gostando do meu trabalho, como as encomendas e essa pressão de ter que fazer exatamente o que o cliente quer, sem muita liberdade artística. Um tipo de trabalho que eu tô amando fazer e que tá me dando muito prazer, e que mesmo que eu esteja retratando outras pessoas, eu consigo me identificar muito, são as pinturas ao vivo. Eu sei que pode parecer um pouco assim, minha filha, mas você tá ficando maluca? Quando a gente tá fazendo pintura em casamento, a pressão é ainda maior, tem que sair tudo perfeito, é um dia muito importante. Tá, eu sei de tudo isso, mas, quando eu faço as pinturas ao vivo, ali no dia do casamento, eu fui contratada para fazer no meu estilo. As pessoas, o lugar, tudo. Todas as pessoas que contratam isso, contratam o meu estilo de pintura. A pessoa não tem dúvida disso. E quando a gente está falando de encomendas, às vezes as pessoas querem algo muito específico e talvez com o uso da IA tão grande ultimamente, esteja ainda mais difícil que as pessoas entendam que seres humanos não são IA. Mesmo que você queira algo muito específico, mesmo que você encomende uma pintura muito específica para uma pessoa, aquela pintura e aquele trabalho vai conter a personalidade dela de algum jeito. No meu caso, aparece sempre no meu estilo de pintura. Então, encontrar pessoas que entendem isso, que contratem a arte pelo que ela é, a sua arte pelo que ela é, e não pelo que as pessoas querem que ela seja ou como que ela seja, muito raro. E eu não sei se todos os artistas tiveram a mesma experiência que eu com pinturas em casamento ao vivo, mas eu tive experiências muito boas. As pessoas foram muito tranquilas comigo e me deixaram muito à vontade para fazer um trabalho com o meu estilo de pintura. Isso fez com que eu gostasse muito de todos os trabalhos que eu fiz em casamento. Por mais que eu tive perrengues, passei muitas horas trabalhando seguidas, cheguei em casa esgotada, eu tive muito mais resultado positivo. E eu sempre me senti muito feliz e muito satisfeita com o resultado. Então eu também não quero ficar aqui só reclamando e falando de um monte de coisa ruim, até porque eu já passei minha hora fazendo isso, né? Eu quero também que vocês saibam que eu tô muito feliz com o trabalho que eu faço. É só que às vezes fica um pouco monótono, sabe? Quem sabe 2026 não vai ser aí um ano repleto de casamentos. Eu queria muito que fosse assim. Espero que isso aconteça, porque é realmente um tipo de trabalho muito bom de se fazer. E eu espero que cada vez mais eu faça esse tipo de trabalho. Ai, terminei de dobrar as roupas e arrumar uma mala, que amanhã eu vou viajar pra casa dos meus pais. Mas, sobre a mudança, né, que eu tava falando, eu acho. Eu espero muito que nesse novo estado eu consiga fazer mais pinturas ao vivo em casamento. Estou bem animada pra isso. Tô achando que é capaz, que tem muito potencial pra isso acontecer. Mas eu também não quero criar muita expectativa de que isso vai, com toda certeza, acontecer, sabe? Eu quero ficar bem tranquila para que se acontecer, ótimo, se não acontecer, eu continuar trabalhando com as encomendas, fazendo o meu possível para tornar esse um trabalho muito agradável. Eu tô estudando para outras coisas e para outros projetos. Como eu falei para vocês, meu hobby não ser um trabalho, isso é só um hobby. Então, a gente não sabe muito bem como que vai ser as cenas dos próximos capítulos. Eu só sei que eu gosto muito de produzir pra cá. E eu espero voltar, não tão distante do presente momento. Espero voltar em breve, com mais um vídeo, com mais algum conteúdo. E é isso. Eu espero que tenha sido mais ou menos bom esse vídeo, que vocês tenham se identificado de alguma maneira e fiquem por aqui. Como eu sempre digo, não desistam de mim e desse canal, porque eu vou trazer em algum momento mais um vídeo. Eu não vou desistir do YouTube.
Se inscrevam aqui, deixem um like e o comentário do palpite de vocês de qual é a cidade de destino para nossa mudança. Um cheiro. Tchau, tchau.